A programação do evento conta com palestras e cursos sobre história da arte e a importância da crítica cultural na atualidade. É uma iniciativa do Persona, o grupo de pesquisa em estética e crítica cultural da FAAC. Professor, eu começo perguntando sobre o papel da crítica hoje em dia, né? Qual que é a importância que ela adquire aí dentro de um contexto, né, que boa parte do cinema, da música, né, mesmo de outras expressões artísticas, são produzidas para um consumo em larga escala? A crítica ela tem um registro no jornal, né, na grande imprensa, na mídia, né, a partir de profissionais, pelo menos durante um certo tempo, né. Depois de uma certa democratização do acesso às obras de arte, principalmente através do cinema, o cinema é muito forte nisso, há uma diversificação crítica maior, porque muita gente passa a fazer crítica. Hoje, por exemplo, a gente tem a crítica que os jovens fazem no YouTube, na internet, né? Então isso aumenta e amplia esse universo da crítica, dos jornais, das revistas especializadas, para um público mais que emite uma opinião, não necessariamente aprofundada, embasada com a história do cinema. Então a crítica hoje é muito multifacetada, ela não é muito localizada não só em um só tipo de veiculação, né, na mídia. E qual a visão da crítica, né, em relação à produção, ao conteúdo cultural em plataformas streaming, né, exemplo do Netflix? Representa uma grande mudança nesse contexto? Isso foi uma novidade interessante, porque as produções agora, elas mudaram, principalmente com as séries que fizeram muito sucesso. Hoje as pessoas acompanham uma boa parte das séries que nos muda, de certa forma, a nossa relação com o tempo. Antigamente a gente assistia um filme, hoje a gente assiste uma série e já sabe que a gente tem um longo percurso para percorrer dentro daquela trama, né, daquela história. E também abriu espaço para essa nova crítica, que eu disse, de uma nova geração, fora muitas vezes, proporcionado pela internet, fora muitas vezes do jornal e da própria televisão ou das revistas especializadas, e esse público passa a produzir uma cultura crítica que é diferente da cultura que tem um apoio maior numa teoria ou um apoio maior acadêmico, a partir de textos sobre estética ou sobre crítica cultural, né? E então é uma crítica própria, de um outro público. Então hoje a gente tem um contraste entre a necessidade de uma crítica mais especializada e uma crítica mais popular que ela se exerce nessa democratização que a internet trouxe. Professor, o início do ano ele é marcado aí por grandes premiações, né? Agora no dia 26 mesmo a gente tem a entrega do Oscar. E qual que é o papel dessas grandes premiações hoje em dia, né? É possível aí apontar se um filme é bom, se é ruim, né? O que a gente pode falar a respeito disso? Sim, isso é interessante no Oscar, porque ele leva a atenção do grande público e também dos críticos para o mesmo objeto, né, de crítica e de análise. E cada pessoa, assim como existe aquela brincadeira que se faz com futebol e cada brasileiro é um técnico, a gente pode dizer que hoje, com a democratização da informação sobre cinema, até sobre a parte técnica, que é mais que pode ser encontrada na internet, e ampliou-se um pouco o interesse, o estudo sobre essas técnicas de produção de cinema, hoje muitas pessoas se veem habilitadas para emitir uma crítica sobre um filme, né? E até discordar muitas vezes da crítica especializada. Aí a gente entra num outro tema, que é se existe realmente uma crítica especializada bastante instruída, embasada, né? Academicamente fundamentada nos grandes veículos de comunicação. A gente vê que essa cultura se perde um pouco nesses últimos tempos, né? Então há a necessidade de se criar uma nova geração com uma formação crítica um pouco mais aprofundada. Foi daí que surgiu a nossa ideia de um grupo de pesquisa, né, de analisar. Agora, o Oscar, ele tem uma importância porque, além de democratizar essa cultura crítica, ele traz sempre algumas novidades e algumas polêmicas, né? Então existe a questão da participação dos atores negros, existe a participação uma cultura que já está sendo desenvolvida há algum tempo sobre o feminismo, por exemplo. Então essas novas questões, elas acabam entrando a reboque desse ambiente crítico como questões que toda a população vai discutir de novo, né? O colóquio de crítica cultural é realizado pelo grupo de pesquisa Persona, que reúne professores, também estudantes da comunidade unespiana. E como a crítica cultural ela é trabalhada, né, com esses estudantes, professor, de que forma esse estudo pode beneficiar a formação dos alunos?
A nossa intenção primeira foi aprofundar alguns estudos sobre estética, porque estética é uma parte do pensamento filosófico que estuda a arte, né? Então a arte tem um histórico muito longo e existem alguns textos que são clássicos na exploração ou na análise dos objetos artísticos. E esses textos são classificados como textos da estética. A partir da leitura desses textos, a gente pensou em desenvolver textos críticos, né, de jornalismo cultural ou de crítica cultural, e criar um blog e começar a editar esses textos sobre música, sobre teatro, sobre cinema, sobre literatura, todas as formas de arte. Isso vai reforçar a formação que eles já têm, principalmente no curso de jornalismo. É um grupo aberto a todos os estudantes da Unesp, mesmo estudantes de outras áreas, da FC, aqui da engenharia, ou mesmo da FAAC também, claro, né? Mas ele é aberto para quem tem interesse por arte, tem interesse em discutir estética, discutir os produtos que nós consumimos na indústria cultural, na chamada indústria cultural, de maneira um pouco mais crítica e ampliar esse nosso repertório sobre estética, sobre filosofia, sobre pensamento sobre a arte, né? Para ver que tipo de compromisso a arte tem, como que a gente pode sofisticar uma análise tecnicamente de um filme, de uma música. Tudo isso a gente vai aprendendo no grupo através de estudos semanais, a partir da leitura e da discussão de textos. Mas isso vai reverter e vai fazer um efeito lá nos textos críticos, porque eles começam a publicar textos cada vez mais sofisticados, vamos dizer assim, cada vez mais penetrantes nesse aspecto crítico. Então isso está reforçando a formação dos alunos de jornalismo e está propiciando uma discussão sobre arte dentro da universidade, o que é sempre saudável, né? Professor, a programação do Coloca ela vai até quinta-feira, dia 9. Quais atividades o senhor destaca na programação? Tem um destaque da programação de amanhã à noite, não é? E do dia 8 à noite, que é uma palestra do professor Cláudio Bertoli sobre o cinema brasileiro, especificamente sobre a pornochanchada, que é uma produção específica, né, de uma década da produção cinematográfica brasileira, que é muito polêmica, né, que hoje pode ser vista de maneira crítica, de vários olhares um pouco mais eticamente mais problemáticos, mas que ele vai fazer uma análise a partir de uma obra que o próprio departamento publicou, com a contribuição de outros professores, uma análise antropológica, sociológica desse fenômeno cultural que é a pornochanchada, que é uma produção do cinema brasileiro, uma época do cinema brasileiro, né? Já é bem datada, tem alguns problemas relacionados a comportamento, a sexualidade, a várias questões que hoje estão mais sendo discutidas, né? Mas é essa abordagem que eles vão fazer, uma abordagem acadêmica, mas contribui também para a gente aprender elementos da crítica cultural. Então há uma diversidade de temas para a gente chegar a uma conclusão crítica um pouco mais ampla, né?